Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar então sobre a nossa próxima conversa, que vai ser sobre a consulta de 1 mês do bebê. Essa consulta é bem bacana, pois bebê e pais já estão se entendendo um pouquinho melhor, a convivência não é tão novidade, né? As coisas começam a ficar um pouquinho mais fáceis, mas por outro lado, muitas dúvidas surgem nesse primeiro mês de convivência. Então, a gente segue os mesmos passos, né? A primeira coisa que a gente vê é como é que tá a questão de nutrição e alimentação. Em geral, bebês que estão mamando bem no peito e que a amamentação engrenou, já estão adquirindo um ritmo de mamada, mamando mais ou menos de 3 em 3 horas. Em geral, a gente observa 2 padrões de mamada. O bebê que mama de 3 em 3 horas, de dia e de noite, o que é completamente normal. Não há nenhuma expectativa nesses primeiros meses que o bebê durma 6, 8 horas. O bebê tem todo o direito de mamar. Eu sempre digo para os pais, né? Se o bebê dormir 4, 5 horas de noite, ok, mas ele tem todo o direito de, por uns bons meses, mamar de 3 em 3 horas. Desde que mama, se satisfaça, relaxe e durma, né? Não fique angustiado, chorando, incomodado. E tem bebês que fazem uma livre demanda, mamam um pouquinho mais seguido, ou às vezes até bem mais seguido durante o dia, mas já fazem intervalos um pouquinho maiores de noite. 4 a 5 horas. Com 1 mês, a gente nem quer que o bebê faça intervalos muito longos, porque ainda está numa fase de bastante ganho de peso e crescimento. E, em geral, essa consulta é super gratificante, tá? Nesses 23 dias que separam a primeira consulta da consulta de 1 mês, o bebê chega a ganhar 1 quilo para mais. Então, a média varia de 600 gramas até 1,2 kg, assim. Então, é bem bacana. Bebês que estão com fórmula também começam a adquirir um ritmo, tá? Ou em aleitamento misto, que é mais ou menos esse que eu falei para vocês. Em relação às eliminações de xixizinho e cocô, também o bebê segue ainda fazendo bastante xixi, bastante cocô, segue ainda fazendo umas 5, 6 evacuações por dia, ainda as fezes são bem molinhas e bem amarelinhas, tipo uma diarreiazinha mesmo. Vacinas, se foram feitas a BCG e a hepatite B ali em torno do nascimento e primeira consulta, esse mês estamos livres. Então, as vacinas agora vão ser só com 2 meses, nós vamos falar sobre elas na consulta dos 2 meses. E, em geral, nas minhas consultas, eu já dou uma orientada nessa consulta do primeiro mês, das opções dos locais para fazer a vacina, quais as diferenças da vacina do posto, da vacina de clínica, mas eu vou falar sobre isso na consulta dos 2 meses, ok? Em relação ao sono ainda, então o bebê segue bem dorminhoco, tá? Ainda dorme de dia depois das mamadas, ainda fica mais tempo dormindo do que acordado. E uma coisa que eu gostaria de comentar, que é uma opinião minha, é que eu sempre acho interessante o bebê já ter o seu lugarzinho de dormir. Não dormir na cama com os pais, dormir ou no seu carrinho, no seu Moisés ao lado da cama dos pais, até os pais se sentirem seguros para botar no quartinho. Que isso varia mais ou menos de 15 dias até 4, 6 meses de idade, dependendo de cada família, tá? Ou no seu bercinho, no seu quartinho, né? Quando os pais se sentirem seguros para isso. Não acho legal dormir na cama com os pais, né? Por vários motivos. Pode machucar o bebê, dormir em cima de um bracinho, de um pezinho. Pode o bebê, conforme vai crescendo, rolar e não tem almofada, empecilho que segure, cair e fazer lesões graves. E pela própria intimidade do casal. Não acho uma coisa legal. Bom, em relação ao desenvolvimento do bebê, o bebê muda um pouquinho, começa a fixar mais o olhar, olho no olho com a mãe nas horas das mamadas, reconhecer alguns sons, esboçar um sorriso, que muitas vezes a gente acha que ainda é um sorriso meio reflexo, mas já começa a esboçar alguma coisinha. A partir dos 2 meses, essas coisas começam a mudar um pouquinho mais, tá? No exame físico, então a gente faz aquele examezinho completo da cabeça aos pés, medimos a cabeça, o tamanho, né, o crescimento, o comprimento, a pesagem, tá? Em relação ao tamanho, em geral eles crescem também uns 2 a 3 centímetros nesse intervalo entre a primeira e essa consulta de 1 mês. E a cabecinha também, em geral, cresce 1 centímetro a cada consulta, mais ou menos isso, tá? Algumas coisas importantes, assim, a moleirinha, né? É importante que esteja aberta, não precisa ter medo dela. E o ideal é que ela não feche antes dos 9, 10 meses de idade, tá? Olhinhos, a gente faz o teste do olhinho, não me lembro se comentei na primeira consulta, mas a gente vê o reflexo da luz no olho, tá? E ele tem que ver uma luzinha vermelha, que nem quando a gente tira fotografia com flash. Isso descarta várias doenças
que podem ser congênitas, que o nenê tem desde o nascimento, como desenvolvida. Algumas doenças oculares graves que, se detectadas precocemente, podem ser tratadas. A gente vai fazendo isso em toda a consulta até a consulta oftalmológica do bebê. Ouvido, boquinha, ausculta cardíaca, ausculta respiratória, genitálias, tudo isso vai sendo testado consulta a consulta, tá? Uma coisa bem comum, assim, que eu me lembrei de um achado do exame que aparece nesse primeiro mês, é tipo um calinho bem no meio da boquinha, que às vezes algumas mães se assustam ou acham que é um machucado. E isso significa apenas um calinho de mamada, sinal que o bebê tá mamando bem, tá sugando forte, tá bem normal. A princípio, essa é a primeira consulta do bebê. A primeira, não, a segunda, né? A consulta de um mês. Se tiver tudo bem, tudo indo tranquilo, a próxima vai ser só daqui a um mês. Aí o bebê é liberado para 30 dias. Em geral, nessa primeira consulta, entre a primeira consulta e essa consulta de um mês, começam a aparecer alguns choros, tá? Que podem ser manha, cólica ou algum refluxo. Então, aproveitando esse gancho, eu vou fazer mais 2 vídeos falando de cólicas e refluxo, tá? Que daqui a pouco serão postados também. Então, a princípio, essa é a nossa primeira consulta, a consulta de um mês. E daqui a pouco estarei falando, então, sobre cólica e refluxo, tá? Beijo, o vídeo ficou longuinho, fique em casa, se cuide, boa quarentena.